Essa é a palavra. Segundo Timóteo, capítulo 3, no versículo 10. Amém? Que o Senhor abra o nosso entendimento e que possamos ser livres, libertos, curados, salvos pela sua santa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo Timóteo, capítulo 3, no versículo 10. Exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver. Tu, porém, tens seguido meus ensinamentos. Olha só o que ele está nos orientando. As pessoas estão seguindo outros ensinamentos. Você é um cristão, você é um servo de Deus, você é alguém que fala de Deus, você é alguém que está numa live cristã, você é alguém que está na congregação, você é alguém que está na vigília, você é alguém que diz que é religioso. Então siga os ensinamentos da palavra de Deus. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, tens seguido meus ensinamentos, tens seguido a minha palavra. Aqui ele está falando isso. Modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. A palavra de Deus nos ensina a ter fé, o modo de viver, a intenção, a longanimidade. A palavra de Deus nos ensina a amar. A palavra de Deus nos ensina a ter paciência, que é o que nós precisamos, né, os seres humanos. Preste bem atenção. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Ícaro e em Listra. Quantas perseguições sofri. Ah, meu Jesus. E o Senhor de todos me livrou. Obrigado, Jesus. E o Senhor vai me livrar dessa perseguição. Então, aquele que leva a verdade, meu querido, ele é perseguido e sofre. E aqui o servo de Deus, ele falava que ele foi perseguido em vários lugares por levar a verdade. E diz mais, e o Senhor de todos me livrou. E também todos os que plenamente querem viver em Cristo. Olha só. Então, todos aqueles que querem viver em Cristo são livrados por Cristo. Jesus padecerão perseguições. Gente, louvado seja Deus, não tem um cristão de verdade, que não passe perseguição. Não tem, gente, não tem. A batalha não terminou, a batalha está tendo e a batalha não terminou. Então, até a vinda do Senhor Jesus, até o arrebatamento da igreja, estaremos em batalha. Louvado seja Deus e agradecido. Qual é as tuas armas? Vai lá para o Efésios 6:10. Efésios 6:10, vai lá para Efésios que tu vai ver qual é as tuas armas. As tuas armas é a palavra de Deus. As tuas armas é a palavra de Deus. A palavra de Deus é tua proteção. A palavra de Deus é tua espada. A palavra de Deus é tua proteção de mente, de pés, do coração. A palavra de Deus. O problema é que as pessoas não querem ir para a palavra de Deus, não querem praticar a palavra de Deus, não querem se armar. Gente, presta bem atenção. Quando você vai ler a palavra de Deus, você tem que meditar nela. Você tem que meditar e ver o que ela está te libertando. Quando eu abro a palavra de Deus, gente, a palavra de Deus está me libertando, está me ensinando. A palavra de Deus está me renovando, a palavra de Deus está falando comigo. Está entendendo? Louvado seja Deus, agradecido, exaltado. Porque muitas das vezes, louvado, você está lendo a palavra, mas você não toma para si. Você não se limpa com a palavra. Você apenas lê como se fosse um jornal. Você apenas lê como se fosse o livro das orações. Você apenas lê como se fosse somente um livro que aumenta a tua fé. Não, a palavra veio para nos santificar, nos purificar, nos ensinar, nos dar amor, nos libertar e nos lavar de todo o pecado. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então ele estava falando aqui, não abandone os ensinamentos e nós seremos perseguidos por causa disso. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todos me livrou. E também todos que plenamente querem viver em Cristo. Falar de Cristo é uma coisa, viver em Cristo, gente, é totalmente diferente de falar. É totalmente falar. Falar de Cristo até o diabo fala. Agora, viver em Cristo, ter vida com Cristo, ser praticante da palavra. Aí se conta nos dedos.
Aí a porta se estreita. Viver em Cristo para quem está na porta estreita, não na porta larga. Não na porta larga. Mas os homens maus, olha só, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. As pessoas má, homens e mulheres, as pessoas má, tanto homens como mulheres, que enganam os outros, eles estão enganando a si mesmos. As pessoas acham que estão se dando bem, entrando na minha live para me denunciar. As pessoas acham que estão se dando bem entrando nas lives aonde leva a palavra, aonde louva, aonde falam do Senhor Jesus Cristo. Elas pensam que estão entrando bem, se dando bem, né? Denunciando as lives, mas não estão se dando bem. Elas estão apenas se enganando, se enganando. Está aqui escrito. E também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Meu querido, tá fazendo mal, vai colher o mal. Tu tá te enganando que tu tá se dando bem, não é verdade? Então é isso, as pessoas que fazem a maldade acham que estão se dando bem, mas elas estão se enganando. E sabe o que acontecer? Vai acontecer, a sua vida vai de mal a pior. Está escrito aqui na palavra. Eu não estou amaldiçoando ninguém. Mas a colheita do mal será o mal. Mas a colheita do bem será o bem. E todos que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. E essas pessoas que enganam os outros, sabe o que eles estão vivendo? Enganos. Eles entram na nossa vida para nos enganar, lá na frente eles são enganados. Pelos seus amigos, pelas suas amigas, pelo seu marido, pela sua esposa. É assim. Se você entra para enganar os outros, você vai colher engano, meu querido. Depois tu vai até entrar na live de oração para pedir oração, porque teu marido está com outra, porque a tua esposa está com outra. Tá entendendo? O mal gera o mal e o bem gera o bem. Tu tá enganando os outros, tu vai colher enganos. Tu vai colher enganos. O fruto da maldade é a maldade. O fruto da maldade, a colheita é a maldade. O fruto da bondade é a bondade. Louvado seja Deus, não adianta tu falar da palavra de Deus e jorrar duas águas. Ou tu abençoa a vida, ou tu amaldiçoa a vida. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Por isso que eu prefiro orar pelos meus inimigos. Você pode entrar aqui contra a minha vida, você pode entrar aqui para restringir minha live, para denunciar minha live, mas eu vou continuar orando pela tua libertação. Eu vou continuar orando para que Jesus te salve. Eu vou continuar orando pela tua alma para que ela não pereça nesses enganos que você tem vivido. Louvado seja Deus, porque o Senhor me ensinou a orar pelos meus inimigos e minhas inimigas. E quando você fala a verdade, sabe o que você tem muito? É inimigo e inimiga. Que bate no teu ombro, mas é teu inimigo. Quando você fala a verdade, meu querido, minha querida, o que mais você tem é inimigo e inimigas. Porque você fala a verdade. E principalmente nesse mundo mentiroso, nesse mundo de enganadores, desse mundo de manipuladores. O que mais você vai conseguir são inimigos e inimigas. Como ele disse aqui, seremos perseguidos, mas seremos livrados. Mas seremos livrados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Permaneçam na palavra de Deus, permaneçam na verdade, permaneçam nos ensinamentos da doutrina da fé. Permaneça naquilo que, louvado seja Deus, que o Espírito Santo tem te ensinado. Louvado seja Deus e agradecido. Não saio da doutrina, não saio dos ensinamentos de Cristo, não saio da palavra. Louvado seja Deus e agradecido. A pessoa pode cuspir fogo, a pessoa pode revelar identidade, pode revelar passaporte, pode revelar número de casa, pode revelar cor de casa, pode revelar o que for, adivinhar o que for, mas não saia dos ensinamentos de Deus.
Não saia da doutrina, não saia da verdade, não saia da palavra que é a maior revelação. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Permanece naquilo que o Senhor Jesus tem te ensinado. Permanece na palavra de Deus, permanece no caminho da verdade e da vida, permanece com o Espírito Santo. Permanece com o Espírito Santo, não perca o Espírito Santo, não deixe o Espírito Santo se afastar de ti, não deixe o Espírito Santo se entristecer. Não deixe o Espírito Santo virar o rosto para você, porque ele vira. Não deixe o Espírito Santo te rejeitar, porque ele rejeita. Ele rejeitou Saul, louvado seja Deus. Saul é ungido de Deus e foi rejeitado. Louvado seja Deus, agradecido, exaltado. Não brinque contra a salvação. Não faça carinho no pecado. Está cuspindo fogo, está falando de Deus, mas não tem prática da palavra, mas não tem prática dos ensinamentos. Te afasta. Te afasta do pecado, te afasta dos enganadores, te afasta dos mentirosos, te afasta dos lobos. Se você não tem a palavra de Deus para pregar para eles, se afasta deles. Se afasta. Ou você ganha eles para o mundo, ou eles vão te ganhar para o mundo. Eu conheço uma pessoa, louvado seja Deus, agradecido e exaltado, que ela estava andando com pessoas do mundo para ganhar a pessoa do mundo. Sabe o que está acontecendo? A pessoa não ora mais, a pessoa está fria, a pessoa está deprimida, a pessoa está triste e está andando pelo mundo. E está andando com as pessoas do mundo e está andando nas festas mundanas. Não, estava lá pregando Jesus. Para mim pregar Jesus, eu não tenho que praticar as coisas do mundo. Para mim pregar Jesus para as pessoas que estão no mundo, eu não tenho que praticar as coisas do mundo. Eu não tenho. Louvado seja Deus e agradecido. Agora, se você diz que está pregando Jesus com as práticas do mundo, sinto muito, você só está se enganando. Você só está se enganando. Lembra que ele disse que aqueles que estão em Cristo serão perseguidos? Que estão em Cristo, não é os que falam de Cristo. Falar de Cristo é uma coisa, estar em Cristo é totalmente diferente. É Cristo viver na sua vida. Lembra o que Paulo disse? Louvado seja Deus, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Quem é que pode dizer aqui? Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. É Cristo que vive em você? Então pense como Cristo, veja como Cristo, ande como Cristo, fale como Cristo. Louvado seja Deus e agradecido, perdoe como Cristo. Louvado seja Deus, ore como Cristo, obedeça como Cristo. É Cristo que vive em você. Louvado seja Deus e agradecido e exaltado. Tá entendendo? Estamos aprendendo que Cristo tem que viver em nós, louvado seja Deus, não é só falar de Cristo, mas Ele viver, é nós diminuir e Ele crescer na nossa vida. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Isso mesmo. E eu escute, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo a quem tens aprendido. Então, louvado seja Deus, se nós buscamos a palavra de Deus, porque nós sabemos com quem temos aprendido, com o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso mestre, ele que nos ensina. Jesus foi para o Pai e enviou o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele que tem o poder de nos ensinar, nos converter, nos libertar, nos dar entendimento. Louvado seja Deus da sua santa palavra. E ele vai e continua aqui, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação. A palavra de Deus te faz sábio. Porque a sabedoria vem da palavra. Se você quer ser uma pessoa sábia, uma esposa sábia, se você quer ser um evangelista sábio, busque a palavra de Deus que ela te dá sabedoria. Se você quer ser essa mãe sábia, esse pai sábio, louvado seja Deus, ele está aí nos ensinando aqui. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. E nós precisamos dessa sabedoria para a nossa salvação, para a salvação da nossa família, para a salvação do teu casamento, para a salvação dos teus filhos. Nós precisamos ter
ter essa sabedoria que vem do Espírito Santo. Quantos casamentos estão sendo destruídos? Por quê? Porque a mulher não é sábia, não procura a sabedoria que vem da palavra de Deus para entender o seu esposo, para entender os seus filhos, para entender ela mesma, para ela conversar com seu esposo, para fazer com que ele entenda ela. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então nós precisamos da sabedoria de Deus, louvado seja Deus e agradecido. E essa sabedoria a gente só encontra nas Escrituras Sagradas. Por isso que há 50 países, mais de 50 países, proibido as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque te dá sabedoria para a tua salvação, não para a tua perdição. E hoje as pessoas cada vez mais estão se afastando da palavra de Deus. Pregam, falam, mas não guardam no seu coração, mas não praticam. Não praticam. A palavra de Deus é para nós sermos, para nós praticar. Estudamos, colocamos em prática. Toda pessoa que estuda é para colocar em prática o que aprendeu. E você tem ouvido a palavra, você vai para o culto, você vai para o templo. Ontem você participou da Santa Ceia. E hoje está sem sabedoria com a tua esposa, está sem sabedoria com teus filhos, está sem sabedoria no teu trabalho, nas tuas finanças. Está entendendo? Louvado seja Deus, Ele está nos ensinando aqui que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Louvado seja Deus e agradecido. E tem tanta gente sábio na maldade, sábio no engano, né? Tem tanta gente se aperfeiçoando na sua sabedoria para enganar os outros e enganar a si mesmo e perder a sua salvação. Quem é o enganador, pelo amor de Deus? O enganador é Satanás. E se você entra com engano na vida de alguém, sinto muito, tu serves a Satanás e não a Deus. Tu pode cuspir fogo, tu pode orar, tu pode pregar, tu pode louvar, tu pode falar de Deus, tu pode postar versículo, tu pode enviar versículo, mas se tu vive enganando a Deus, sinto muito, tu não está em Cristo. Tu não está. Tu és um enganador e uma enganadora. E nós não podemos ser enganadores, porque nós somos, louvado seja Deus, filhos e filhas de Deus. Nós precisamos estar em Cristo, louvado seja Deus e agradecido. É a verdade que liberta, conhecereis a verdade vos libertará. Deus está curando pessoas aqui, Deus está libertando pessoas aqui, Deus está salvando, Deus está entrando nas tuas finanças com essa palavra da verdade. Louvado seja Deus e agradecido. Você pensa que você não está sendo curado? Você pensa que portas não estão sendo abertas quando essa palavra está sendo ministrada? Você pensa, louvado seja Deus, que Deus não está visitando tua família? Louvado seja Deus. Você pensa que Deus não está agindo, operando, porque essa palavra está sendo anunciada? Louvado seja Deus e agradecido. Ou você acha, louvado seja Deus e agradecido, que Deus só está operando quando eu digo para você, seja curado? A porta está aberta? Você acha que é assim que só Deus opera? Não, Ele opera da maneira que Ele quer. E Ele opera, louvado seja Deus, principalmente abrindo nossos olhos para a verdade. Para a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E toda a escritura de Deus, toda a escritura é divinamente inspirada. Toda a escritura sagrada aqui. Ela é inspirada, é proveitosa. Você tem proveito com a palavra de Deus. Você hoje não quer ler a palavra, você não quer ter tempo com a palavra, você não tem tempo para Deus, você tem tempo para as lives, você tem tempo para fazer as suas coisas, você tem tempo para tanta coisa, mas não tem mais tempo para a palavra de Deus. Ele diz aqui, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, em verdade. Nas escrituras sagradas não tem mentira, meu querido.
Você pode encontrar mentira em outros livros, você pode encontrar mentira em vários livros, mas nessa aqui você não encontra mentira. Louvado seja Deus. Pelo contrário, você encontra uma palavra inspirada pelo Espírito Santo que está se cumprindo. Você está vendo reino contra reino, nação contra nação, irmão contra irmão. Você está vendo que os inimigos têm sido da própria casa, da própria congregação. Os inimigos têm sido aquele que come no teu prato, os inimigos têm sido aquele que bate no teu ombro, os inimigos têm sido aquele que fala de Deus, mas não está em Deus. Louvado seja Deus, essa palavra é fiel e verdadeira. Tudo que está sendo anunciado está se cumprindo. O avanço da ciência, a apostasia, a frieza por aumentar o pecado, tudo está se cumprindo porque essa palavra é verdadeira. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa, ela se cumpre, ela se firme, ela se estabelece, porque ela é justiça e ela é verdade. Você quer viver o engano? Sinto muito, mas tu vai desaparecer com esse engano. Se você quer permanecer no engano, você vai viver engano. Se você quer viver a verdade, se você quer viver a palavra, tu vai ser salvo. Nós vamos ser salvos. Somos perseguidos. Deus está aqui, gente. Deus está na verdade. Louvado seja Deus. Você não adianta, você pode me perseguir. Você pode perseguir as pessoas que louvam. Eu estou falando com quem persegue. Presta bem atenção. Eu não estou falando com os que não perseguem. Porque estão me ouvindo do lado de fora. Estão até me ouvindo aqui dentro. Né? Louvado seja Deus. Judas andava com Jesus. Judas andava com Jesus, comeu com Jesus. Na verdade, ouvia Jesus pregar. E ele estava lá tramando contra Jesus. Mas uma coisa que eu vou dizer para você, meu querido, minha querida. Vou continuar orando para que o Senhor tenha misericórdia da tua vida e te liberte e te salva. Você pode me desejar mal, você pode querer acabar com essa live, você pode ir para a encruzilhada, você pode fazer meu boneco de voodoo, você pode orar contra mim, você pode jejuar contra mim, você pode falar pelas minhas costas, mas eu vou estar sempre orando para que Jesus te liberte, te salve e te tire desse engano, para que tu não pereça, para que tu não perca a tua salvação. Louvado seja Deus, engrandecido. Amém? Então aprendemos que a palavra de Deus nos instrui, nos dá sabedoria para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, você quer levar o evangelho, busca a palavra de Deus. Porque se você buscar a palavra de Deus, se você estudar a palavra de Deus, se você praticar a palavra de Deus, você vai fazer uma boa obra. Estamos entendendo, gente? Porque eu sempre digo para vocês, busca a palavra, ore a palavra, jejue, peça para o Espírito Santo te ensinar, peça para o Senhor Deus abrir teu entendimento para a palavra de Deus, porque você vai ser instruído para ter um bom trabalho de evangelizar, de levar o evangelho para outras pessoas. Tem pessoas que, pelo amor de Deus, elas estão dentro da congregação, mas estão sem instrução. Porque buscam os seus líderes, buscam a mulher de oração, buscam os que se revelam, buscam os adivinhadores, buscam tudo que tem que buscar, mas não busca a palavra de Deus para você ser sábio, mas não busca a palavra de Deus para você se firmar, mas não busca a palavra de Deus para que você permaneça na presença de Deus, para que teus pés estejam firmes em Cristo. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, louvado seja Deus e exaltado seja o Senhor. O Senhor nos deu essa palavra maravilhosa. A palavra de Deus é toda divinamente inspirada e proveitosa. Não tenha nada aqui nas escrituras sagradas que a gente não se aproveite, que não seja bom para nós, que não seja de bom ensinamento, que não seja livramento. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. A palavra de Deus ensina a nós, louvado seja Deus, agradecido e exaltado. A palavra de Deus nos liberta, a palavra de Deus dá uma sabedoria, gente, que coloca qualquer pessoa no chinelo. A palavra de Deus dá uma sabedoria, como ele disse aqui, para que o homem
de Deus, a mulher de Deus, seja perfeita e perfeitamente instruído para toda boa obra. Por isso que nós precisamos das Escrituras Sagradas. Você quer evangelizar? Estude a palavra de Deus, se alimente, guarde, coloque em prática. Louvado seja Deus, agradecido, exaltado. Primeira obra em nós. Se nós buscamos a palavra de Deus, nós estamos sendo libertos, nós estamos sendo lavados, purificados. O Espírito Santo está nos dando entendimento, conhecimento, sabedoria. O Espírito Santo está nos dando saúde, renovo. O Espírito Santo de Deus está nos enchendo da palavra dele, da presença dele. A palavra dele é a presença dele na nossa vida. E nós passamos, louvado seja Deus, a deixar de viver para a palavra viver em nós, para Cristo viver em nós. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. O que mais nós precisamos é Cristo viver em nós. Não é na nossa boca. Falar o nome de Deus, até o diabo fala. Agora, viver. Deus é totalmente diferente. Estar em Deus, como ele ensinou aqui. Preste bem atenção. E também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, quando você vê uma pessoa que está vivendo perseguições, pode ter certeza que essa pessoa vive em Cristo. Porque a árvore que não dá fruto, ninguém quer essa árvore. Ninguém vai até ela. Mas a árvore que dá fruto, todo o tempo está levando uma pedrada. Não é verdade? A árvore que dá bons frutos, ela é desejada por muitos. Mas sabe para quê? Muitos querem apredejar essa árvore. Muitos querem isso. Outros querem comer do fruto dessa árvore, né? Então, há dois tipos de pessoas que se chegam perto dessa árvore. Umas querem comer do seu fruto, outras querem apedrejar o seu fruto, derrubar o seu fruto. E nós somos essa igreja perseguida. Mas Jesus está voltando. Jesus está voltando, louvado seja Deus e agradecido, e nós somos vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E você que está aqui dentro da live, você que estava do lado de fora ouvindo, louvado seja Deus, te arrependa de ser um enganador. Te arrependa de ser uma enganadora. Não adianta tu louvar, não adianta tu orar, não adianta tu pregar, não adianta tu falar de Deus, não adianta tu congregar. Se tu é um enganador, se tu é uma enganadora, tu vai perder tua salvação. Ele falou aqui. Mas os homens maus e enganadores, as mulheres maus e enganadoras, o que vai acontecer? Irão de mal a pior. Hoje o engano está fazendo você se achar poderosa ou poderoso, como muitos estão vivendo aí, se achando poderosos e poderosas com seus enganos, né? Mas olha o que vai acontecer. Olha só o que a palavra de Deus diz. Você está se enganando a você mesmo. A você mesmo. Mas os homens maus, as mulheres maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aqueles que estão em Cristo Jesus, meu querido, eles podem ser apredejados, mas enganados eles não são mais. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aqueles que estão em Cristo Jesus, eles podem ser apredejados, mas enganados eles não são mais. Olha só. Quero ver quem está em Cristo Jesus se ele é enganado.
Ele sabe quem é amigo, ele sabe quem não é, ele sabe quem é de Deus, ele sabe quem não é, ele sabe quem serve a Deus, ele sabe quem não serve, porque a palavra de Deus diz que os escolhidos não serão enganados. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos a apostasia seria tão grande, o engano seria tão grande, que esse tempo que nós estamos vivendo, que se possível fosse, se não é possível, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Entendeu? O grande sinal da apostasia, gente, é esse grande engano que vocês estão vendo, que nós estamos vendo. Mas nesse momento que estamos passando, tem os escolhidos de Deus. Tem as escolhidas de Deus que está levando predada todo dia, mas não é enganada. Não é enganada. Não é enganado. Louvado seja Deus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E essa foi a palavra, gente linda de Deus.